Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma live da série Camomilas do Sono, com a presença aí da nossa consultora do sono, Camila Bueno, que já vai entrar. Hoje nós vamos falar sobre ritmo, higiene do sono. Ritmo e higiene do sono, o que é isso? Só um minutinho, a Camila já está entrando. Oi, Camila, boa noite. Olá! Achei que não fosse dar certo, porque eu te pedi duas vezes para entrar. Tava com um tum no coração. Faz parte. Não, mas no final Aquela sempre dá certo. ansiedade, né? Aquela ansiedade gostosa de começo, né? Não, com certeza. Então, hoje a gente vai falar, Camila, sobre um pouquinho sobre ritual, né, higiene do sono, o que que é isso? É, não sei se agora eu acho que está melhorando. A sua está um pouquinho, agora você está ficando limpa, porque estava um pouquinho embaçada a Se sua você internet. quiser, eu tiro da internet de casa, coloco no 4G. Não, Será que é melhor? não, Não? Você me avisa se precisar. qualquer coisa minha também você avisa. As noites Combinado. nunca mais são as mesmas, né, Camila? Depois que a gente se torna mãe, depois que os filhos nascem. Em algumas famílias, a hora de dormir é um verdadeiro caos, é uma loucura, é de deixar assim as mães, ó, de cabelo em pé, louca, né? Do tipo assim, a mãe corre para um lado para botar a criança para dormir, a criança corre para outro lado porque quer brincar. É uma verdadeira loucura. E aí a gente, é até engraçado, né? Eu não assisto normalmente, não assisto nunca, né? Televisão, mas eu assisti um programa que a moça tinha ganhado 6 bebezinhos, né? E ela já tinha 3 filhos. E ela começava o Deus episódio, Pai. e eram 9 filhos no total, né? E ela É falava uma assim, creche dentro de casa. é, e aí ela começava o episódio falando assim: o pior momento do dia é o horário que a gente precisa botar as crianças para dormir, porque todos Imagina, choravam e ao mesmo tempo, enquanto botava uma para dormir, outra levantava e assim ia num caos total, né? imagina. E aí a gente justamente pensar em como é que a gente pode ajudar essas mães em termos de higiene do sono. O higiene do sono é uma coisa, gente, parece Desculpa. boba, nada, parece boba, mas é algo crucial, fundamental para que não só as crianças, mas a gente também, adulto, tenha um sono de melhor qualidade. Então, eu vou começar com essa pergunta, Camila. O que é higiene do sono? Conta pra Vamos lá. gente aí um pouquinho, para quem Conto. não sabe, entender melhor. E aí, se serve só para criança, eu já falei, já dei o spoiler aqui, mas assim, serve só para criança? Não, serve para qual idade? Conta aí pra Então gente. vamos lá. Higiene do sono é toda e qualquer ação que a gente faça no final do dia, naquelas horas, e não estou falando minutos, naquelas horas que antecedem o momento de dormir, que vão beneficiar, ajudar o nosso corpo a relaxar, descansar e se entregar ao sono. Por exemplo, né, o que seriam essas ações? Então vão desde hábitos de dia, de vida diária, alimentação, o uso ou não de alguns recursos que relaxam a gente, como a tela. E a gente pode nomear cada um deles, né? A começar pela alimentação, por exemplo. Existem alimentos que são pró-sono e alimentos que são anti-sono. Dentre os alimentos que são pró-sono, são todos aqueles que ajudam a induzir o sono. São aqueles que contêm principalmente melatonina. Fala, tá, A sua tá ruim? imagem está bem embaçada. A sua voz está perfeita, dá para a gente entender o que você está falando, mas a sua imagem. Não sei se é a tela. Mas assim, será que a tela está suja? Agora parou. Uma guardar, gente, porque eu acho que assim, quando a gente consegue ver a imagem também da Camila, faz uma diferença bem bacana, apesar da voz dela estar saindo perfeita agora.
internet, fiquem Perfeito. no 4G. Então vamos lá, então vamos retomar. Vamos falar sobre alimentação. Existem aqueles alimentos que são pró-sono e existem aqueles alimentos que prejudicam o sono. Dentre os alimentos que são pró-sono, eu coloquei o celular para apoiar que está escorrendo. Dentre os alimentos que são pró-sono, existem aqueles que contêm alguns elementos básicos, como o triptofano, que é um aminoácido precursor da melatonina, e a própria melatonina. Então tem muitos alimentos, né? E principalmente também uma coisa que é muito importante a gente falar de alimentação, os índices de ferro e zinco no sangue precisam estar adequados. A gente não pode ter baixo ferro nem baixo zinco, porque eles são dois elementos que estão ali no processo de sono, de toda a fisiologia do sono, eles são muito importantes. Então, se você tem na sua casa histórico de ferro baixo ou de zinco baixo, é interessante fazer a suplementação e aí cada um converse com o médico responsável, seja o clínico geral, seja o ginecologista ou seja o pediatra. Então, isso é muito importante pensar. Dos alimentos pró-sono, então a gente tem os grãos, que são muito bacanas, que ajudam a gente. E no caso dos grãos, tem uma particularidade muito importante. Os grãos e os nuts, né? Mas os grãos principalmente. Quando a gente for fazer esses grãos para alimentação, é importante a gente deixá-los de molho, para que todo o ácido fítico contido na casca desses grãos sejam liberados nesse molho. Sabe quando a gente deixa o feijão, o arroz integral, o grão de milho de molho por umas 12 horas pelo menos, fica toda aquela camada cheia de não chega nem a ser a gordura, de coisinhas brancas, de espuma, isso. Toda aquela espuma seria liberada dentro do seu organismo. Então, aquilo é o ácido fítico, que ele compete no processo digestivo, principalmente no metabolismo do cálcio, e aí pode causar desde desconforto por causa dos gases que são liberados, até outras deficiências a mais. Então, é sempre importante deixar os grãos de molho. Quando você quando você deixa de molho, ele passa a ser benéfico, mais benéfico para indutor do sono. Então, essas são algumas coisas que são interessantes comentar. Outros alimentos, pensando em hábitos alimentares, que devem ser evitados no final do dia para o começo da noite. Aos amantes de café, vocês me desculpem, meus amigos, mas o café é um alimento extremamente estimulante, que deve ser... É café, jura? Ai, que susto! É café? Que deve ser evitado no final do dia, justamente por ser estimulante. E por mais que você consiga entrar no sono, a qualidade do sono pode ser prejudicada por conta da cafeína. Chocolates, o nível de açúcar do sangue deve ser também pensado, observado com carinho. Quando muito açúcar acaba produzindo sudorese, e aí deixa você mais desconfortável para dormir, porque o seu metabolismo fica muito mais acelerado, e o metabolismo acelerado, o seu corpo fica ali, deixa de descansar, e a baixa glicemia sanguínea também é ruim, porque ela aumenta a adrenalina. A adrenalina é uma substância no nosso organismo que produz a nossa excitação, né, que deixa a gente mais desperto. Então, também o ciclo do seu sono acaba sendo prejudicado. Então, pensando em alimentação é isso. É importante também a gente se alimentar, se for pensar num jantar, pelo menos 2 horas antes de descansar, 2 horas antes de ir para a cama. E se houver a necessidade de um alimento antes de dormir, que seja a ceia. E a ceia que tenha ali na sua composição, quando você for pensar no seu lanchinho da ceia, que tenha um chá de camomila, que tenha... alguma coisa com passiflora, enfim, alguma coisa ali que seja muito mais relaxante. São alimentos de fácil digestão também, né, Camila? Camila, deixa eu só aproveitar e falar mais uma vez, assim, a sua câmera ainda está um pouco embaçada. Gente. Agora ficou perfeita. Não, quando você para assim um pouquinho, fica perfeita, mas aí depois embaça um pouquinho. Mas eu acho que aí consegue... assim, ó. Não, assim tá perfeito. Mas não precisa ficar estática, não. Imóvel. É bacana, assim, para as crianças principalmente, lógico que as crianças não vão tomar café à noite, nada disso, mas principalmente a gente evitar alimentos que sejam açucarados, né, para os maiores, e, se possível, alimentos de fácil digestão. Botou jantar 2 horas, mais ou menos, 2 horas e meia, para dormir. Antes de dormir. Isso facilita também o processo todo do sono, né?
Isso. Outra coisa, para Continua. mãe que amamenta, né? A gente fala, os bebês não têm acesso ao café, mas a mãe que amamenta pode ter acesso ao café. Então é interessante a mãe pensar na sua alimentação também. Que mais? As crianças que têm o hábito do leitinho, leitinho com chocolate, cuidado com o Uhum. chocolate, cuidado com o açúcar deste chocolate. São pequenos detalhes que, somado no todo que a gente vai falar, pode fazer a diferença. E pensando que a gente está criando aqui os hábitos de saúde. Porque eu acho que a maternidade, a paternidade são muito bacanas por isso, né, Aline? A gente começa a rever os nossos hábitos de vida, o nosso estilo de vida, o nosso ritmo de vida, a nossa alimentação, a nossa educação, como que eu vou educar meu filho, se foi igual, se foi diferente da educação que eu recebi, onde eu vou mudar, como eu vou me comunicar com os meus filhos, que alimento eu vou dar para eles. Né? Então, acho que a paternidade, a Sim. maternidade tira a gente um pouco dessa nossa zona de conforto e faz a gente olhar para nós, para nossa rotina, para o nosso hábito, de uma forma diferente, né? Outra coisa também que é muito importante a gente pensar nessa coisa do higiene do sono são os exercícios. Os exercícios por si só liberam dentro da gente hormônios muito estimulantes de excitação. Então, se a gente faz exercício muito próximo da hora de dormir, ali no final do dia, para eu ficar bem cansado, às vezes o corpo fica cansado, né? Tipo, O efeito é cansado oposto. de... Oi? O efeito é justamente o oposto. Justamente, o efeito Para as oposto. crianças, e Talvez... aí é bacana isso, assim, isso vale para o adulto, assim, se você está com problema de insônia, alguma coisa assim, não faça exercícios à noite, evite, e para a criança também, respeitar o ritmo aí de contração e expansão, e Isso. preferir aí atividades mais calmas, mais tranquilas para o final do dia, né, Camila? Isso, aí quando a gente vai falar de rotina e de ritual, é justamente isso. Quando a gente fala de honrar a noite, é isso. Para adulto e para criança. Tudo que eu estou falando, gente, entende exercício também, aquelas atividades muito estimulantes. Você vai fazer um pouco no final do dia. Aquele pai, aquela mãe que chega do trabalho e quer brincar muito com o filho, gastar a energia do filho, fazer ele cansar com atividades muito excitantes, pode ter realmente o efeito contrário daquele que você está imaginando que tenha. Né? Uhum. Então, as brincadeiras no final do dia, elas têm que ser brincadeiras mais tranquilas. Ninguém está dizendo para você não brincar com seu filho. Tem que haver um momento de conexão, de alta conexão. Mas que sejam coisas de vocês dois, né? Que sejam mais tranquilas. Claro que cada um vai entender ali a demanda do seu filho. Às vezes o seu filho está Uhum. precisando liberar aquele estresse, então você faz um tempo de brincadeira um pouco mais estimulante, jogos mais corporais, e tem muitas interações corporais que não são necessariamente excitantes para a criança, do Uhum. excitação, né? Mas que vão promover esse contato físico, essa liberação de energia e esvaziar a mochilinha dele destes sentimentos que devem ser esvaziados, e você vai conseguir essa conexão e ele vai se entregar ao sono com muito mais tranquilidade porque vai estar leve. E no honrar a noite, é isso, né? Começou a anoitecer o dia, terminou a parte clara, deixa a noite entrar dentro da sua casa, né? Reduz a luz, isso a gente vai falar no ritual, né? Mas tudo isso tem a ver também, é um conjunto que tem que andar tudo meio que engatadinho. Outra coisa que é muito importante a gente evitar também, que a gente tende hoje a usar como um artifício, principalmente a gente que não voltou para o trabalho presencial, que está o tempo inteiro em casa, que está muito difícil estar o tempo inteiro com as crianças, a gente acaba deixando elas um tempo maior do que poderia ser em outros tempos com a tela. Interas. E a gente leva a tela para a cama. Quem que não tem um criado mudo que deixa o celularzinho lá do lado? Né? Quem que não fica assistindo um filminho até muito tarde da noite para dar uma relaxada? Às vezes pode acontecer de você adormecer na tela, o seu corpo relaxar, mas as informações, os estímulos que o seu cérebro está recebendo, o seu cérebro e o cérebro da criança está recebendo, é muito grande. E lembrando que o cérebro da criança em desenvolvimento pode não estar apto para receber tanta informação para a idade e muito menos neste momento de descanso, que a gente tem que dar essa limpada em tudo isso, né, deste momento. A E redução aí, das luzes uma coisa fala. que eu acho interessante até falar, porque assim, nessa semana, na segunda, a gente fez a live com a Nicole sobre os sonhos, né? Que é uma coisa que eu
particularmente amo. E principalmente quando a gente fala em tela, né, para criança, quando a criança fala assim, mas meu filho sempre adormece, sei lá, com a televisão ligada. O volume de informação que essa criança leva para o sono é muito grande, e isso interfere diretamente no sono dela, propriamente, na qualidade do sono, e no sonhar dessa criança, porque essa criança vai estar processando um volume de informações e às vezes ela acorda um pouco mais ansiosa, porque ela não conseguiu, na verdade, vamos dizer assim, digerir tudo aquilo durante a noite. E aí ela tem sonhos assim mirabolantes, e você não sabe muito bem de onde está vindo tudo isso. A Então é criança uma não tem as questão também muito ferramentas, né? bacana. As pessoas não têm as ferramentas para poder trabalhar com aquelas informações, né? E às vezes a gente acha, mas é só um videozinho do Mundo Bita, por exemplo, sem querer fazer merchan de ninguém, mas é um videozinho do Mundo Bita. Aqui são músicas bonitinhas, que os desenhos não oferecem perigo algum, Violência, nada assim, violência, não... nada disso. Mas ainda assim, a Linguagem quantidade de clara, não sai informações... sangue. que assim, é tranquilo. Mas eu deixei ali porque eu precisava fazer X, Y, Z. Tudo bem que você precisa fazer X, Y. A gente entende, né? A necessidade, a tendência, a pendência. Você estava com uma pendência que precisava resolver e você está permitindo que o seu filho crie uma tendência de um hábito que não vai ser saudável para ele. E a gente precisa ali ponderar. O que naquele momento é mais importante? Quem sou eu para dizer para vocês qual é o mais importante? Cada um sabe qual é a necessidade. Se é muito importante, eu tenho que responder um e-mail, eu tenho que apagar a panela de pressão que eu deixei. Bem, enfim, cada um sabe o que é mais importante. Mas vamos sempre pensar nas tendências que a gente está ofertando para os nossos filhos. Né? Então, a higiene do sono é isso, gente. É toda e qualquer ação que a gente faz pensando no futuro. O futuro que eu digo é pensando na noite. Então, eu estou tirando essas coisas, esses lixos, entre aspas, essas coisas que não são benéficas naquele momento, para que eu possa oferecer, limpando, para que eu possa oferecer um momento para o corpo do meu filho entender. Ok, estou me desintoxicando de tudo aquilo que não pode me fazer bem agora, para que eu possa ir limpo para minha noite de descanso. Assim como a gente dá o banho para se higienizar, assim como a gente bebe água, entende? A higiene do sono vem mais ou menos nesse mesmo caminho. E ela vai de encontro com o ritual do sono. A higiene, então, limpou tudo no final do dia. E o ritual é aquele conjunto de ações que vão anteceder mais ou menos meia hora antes de dormir, pode ser até um pouco mais, que vão avisar o corpo, quando começar aquela sequência, que a criança vai entender, o corpo da criança vai entender, está na hora de dormir. Porque a sequência vai ser feita sempre da mesma forma. E neste sentido, no ritual de sono, a ordem dos fatores altera a soma. Então, por exemplo, eu não posso um dia dar banho, depois dar mamadeira, depois contar a história e colocar para dormir. No dia seguinte, eu dou a mamadeira, conto história, eu dou o banho e coloco para dormir. Entende? Mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. No caso do ritual, a ordem dos fatores faz total diferença, né? O ritual ele tem que ser exatamente igual. Não é isso, Camila? Tem que ser exatamente igual. E por isso tem que ser um ritual que seja orgânico para vocês. Porque tem que ser uma coisa fluida, uma coisa fácil, uma coisa gostosa de se fazer. Existem muitas crianças que respondem muito bem ao banho, elas relaxam. Né? Tem crianças que se excitam com o banho. Então você vai entender onde você vai colocar o banho. Você vai colocar antes do jantar, por exemplo, dá o jantar e aí você vai para o quarto, reduz as luzes e toca seu ritual. Ou se você vai colocar o banho inserindo como um divisor para o ritual. E como que deve ser feito o ritual, então? Lembra que eu falei há pouco tempo atrás do honrar a noite? O que é o honrar a noite? As luzes da casa devem estar reduzidas a ponto do seu organismo ter tempo, o seu organismo, o organismo do seu filho, ter tempo de produzir a melatonina começar a produzir a melatonina para induzir o sono pelo menos 2 horas antes daquele horário que ele vai para a cama. Por isso que a gente não pode ter tela dentro do quarto, na nossa cama, olhando o celular. Porque enquanto estiver entrando luminosidade
pelos nossos olhos, o nosso organismo vai estar bloqueando a produção de melatonina, por mais cansado que ele esteja. Então é muito importante. Deu 2 horas antes do sono, do horário de ir para a cama, o horário do meu filho para a cama é 8 horas da noite. Às 6 horas da tarde, eu comecei a reduzir as luzes da casa. Não é deixar no total escuro. É reduzir as luzes da casa. É permitir que a noite entre. Troque as luzes brancas por luzes amarelas sempre que possível. Preferencialmente no quarto das crianças, que sejam sempre luzes amarelas. Então, você deu o jantar para o seu filho. Aí você vai para o quarto com ou sem banho. Vamos supor que nesse ritual tem o banho. Estou dando um exemplo de ritual, né? Então, deu às 6 horas, meus filhos jantaram. Aí eu reduzi todas as luzes da sala em diante. Aqui em casa tem a porta que fecha da sala para os quartos, então eu fechei essa porta, todos os quartos. A cortina blackout está abaixada, principalmente no horário de verão, mas a gente não está no horário de verão. As cortinas blackouts todas estão abaixadas, para que a luminosidade externa de luz da rua, de claridade de dia, não entre na nossa casa. As luzes lá para dentro são amarelas e eu não ligo todas as luzes. Quando eles vão para o banho, eu ligo só uma luz de banheiro, para eles já tomarem banho, o banho aqui em casa depois do jantar. Para eles já tomarem banho e eles saem do chuveiro e já vão direto para o quarto. Nesse caso, eles vão para o meu quarto, porque a gente tem um momento da contação de história. E eu conto história para os dois juntos na minha cama, que é o nosso momento de autoconexão antes de dormir. Eu estou contando o ritual de sono aqui de casa. Não é regra, não é o excelente, é o que deu certo na minha casa, neste momento de vida deles. Porque a gente já mudou um pouco, já teve adaptações desse ritual. E cada um, na verdade, acaba... na verdade, não existe uma fórmula mágica, né, Camila? Cada um consegue verificar qual é o seu ritual. Eu lembro que quando o meu filho mais velho era bebezinho, a gente fazia sempre aquele mesmo ritual de banho, a juntinha, e aí eu tentava fazer uma massagem, porque ele mamava, né, e dormia. Aí eu tentei desvincular isso e fazer uma massagem nele, mas, por exemplo, ele, quando era pequeno, ele não aceitava bem o toque. Então, eu, desde bebezinho, eu ligava uma musiquinha ambiente, tipo assim, de um barulho de água, né, de um barulho de passarinho, bem levinho, assim, e ele contava uma história para ele. E aí a história ficou uma coisa tão forte aqui em casa que, assim, quando a gente fala assim, está na hora da história, todo mundo já sabe, já está indo para a cama, porque já sabe que é a hora de dormir, né? E aí é um momento aguardado, porque eles já sabem que é aquela rotina que acontece sempre. E você já teve até uma antecipação, né? O que veio antes do momento da história? Eles já sabem, mais ou menos, o que vai acontecendo. E isso são rituais. Você está encerrando a sua rotina, vai introduzir um ritual de sono ali no finalzinho para fechar o dia com a cereja do bolo, para a criança entender. E é muito bacana, porque o corpinho da criança entende. Então, finalizando a rotina daqui de casa, eles tomam banho, os dois vão para o quarto, eles já escolheram antecipadamente o livrinho que eles vão ler. Então, eles me esperam em cima da minha cama, eu leio primeiro um livro de um, que eles escolhem quem que vai ler o livro primeiro, depois eu leio o livro do outro, a gente faz a oração, e aí vai cada um para sua cama. Eu levo, dou beijos de boa noite, cubro bonitinho, e aí eles seguem a noite. Mas eles entendem que é esse o ritual, né? Eles entendem. E a gente faz exatamente a higiene do sono mesmo. Não tem tela, a tela aqui em casa depois do almoço, quando muito, um pouco antes do jantar, se eu preciso fazer alguma coisa, se deu uma enrolada ali no caminho, um pouco antes do jantar tem a tela, mas é pouco tempo, é muito direcionado. Eu sou uma pessoa que sou um pouco receosa com telas, por N questões. Agora as últimas informações que a gente tem aí, né, de tela, de uso, de excesso, enfim, de informações que todas nós, né, estão sendo passadas, eu sou um pouco mais receosa mesmo com telas. Mas a gente honra a noite, a gente apaga as luzes. São pequenos fatores que parecem, gente, isso vai dar certo? Sim, são pequenos fatorizinhos que associados dão muito certo. E é importante dizer que tanto a rotina quanto a higiene de sono são hábitos. Então a gente tem que repetir. Tem uma pesquisa muito bacana que diz que são necessários 21 dias de repetição para se criar um hábito, né? Então a gente não pode falar que a gente repetiu por 3, 4 dias e não deu certo. E não deu certo. Né?
São hábitos, a gente precisa realmente repetir. Mas é muito importante a gente pensar em tudo isso, né, Aline? Pensar na alimentação que a gente vai ofertar para a gente, para os nossos filhos. Pensar nos hábitos que a gente está criando, qual é a tendência de hábito que a gente está criando para os nossos filhos. Quais são as relações que eles estão criando. E aí eu vou falar uma coisa minha, que é muito bacana. Eu relaxo muito para dormir, no banho. Eu tenho que tomar um banho quentinho antes de dormir. Pode ser verão, pode ser inverno, a estação que for. O meu corpo parece que ele já entendeu que depois do banho eu durmo. E aí quando eu tomo banho, sei lá, tomei banho um pouco antes, sei lá, fui para um casamento, tomei banho antes, me arrumei, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que tomar banho, eu tenho que, fui para um jantar, tenho que chegar em casa, eu tenho que tomar banho de novo, senão eu não consigo relaxar para dormir. Tem gente que o ritual de sono, ou a associação de sono, é aquele travesseiro, ou é um pijama, ou é... E é isso, a gente vai criando essas Uma associações, outra esses coisa que eu ia rituais. falar que é interessante, né? Pijama. Pijama é uma coisa que para criança é uma coisa bem bacana, né? Bem simbólico. E É, hoje em dia tem cada bem pijama simbólico. tão bacaninha, assim. E às vezes É, você fala assim, olha, é a hora de botar o pijama. E a criança já faz aquela já associação. Ah, liga. então vou dormir. Isso. E Muito uma parte mais bacana. bacana, você falou de pijama, uma coisa bacana de se fazer com criança, até para ele entender, interagir, entrar nessa coisa de eu estou fazendo o ritual, mas eu também tenho função nesse ritual, é prazeroso para mim esse ritual. Fala para ele escolher o pijama que ele vai dormir naquela noite. Filho, antes da gente Uhum. tomar banho ou antes da gente se trocar, vem cá. Quais desses pijamas? Dependendo da idade, você dá 2 opções. Se é um pouco mais velho, te dá 3 opções. Se é uma criança um pouco mais velha ainda, você deixa ele escolher dentro de todas as opções que ele tem. Mas isso é muito bacana, porque ele se sente detentor daquele momento e isso acaba facilitando muito o momento do sono. Né? E uma coisa muito Uhum. importante também para falar de sono, que me veio agora na cabeça, é quando a gente passa demais do tempo da criança dormir, ela fica muito resistente. E às vezes, mesmo feito tudo isso, da higiene, do ritual, as coisas não fluem. Então é muito importante a gente atentar durante a rotina o ritmo do dia e os sinais de sono únicos do seu filho. Ele começou a apresentar sinais de sono um pouco antes do horário habitual, antecipa tudo para ele. Permita que ele descanse, porque senão ele vai ficar um pouco mais agitado, um pouco mais choroso, um pouco mais resistente por não ter descansado na hora que deveria ter descansado, e tudo aquilo que você planejou pode não andar de forma tão orgânica. É muito importante sempre observar as crianças e atentar aos sinais de sono, às vezes mais discretos, que eles podem oferecer para a gente. É porque às vezes a rotina, isso aconteceu ontem aqui em casa, né? Nosso ritual de sono, tudo assim, as crianças, o ritual todo acontece, 9 horas elas normalmente já estão dormindo, que é o horário que a gente começa aqui as lives. E aí o que a gente percebeu? A minha filha estava tão cansada que deu 7h30 ela dormiu, né? Então assim, é respeitar o organismo de cada criança mesmo e a gente conseguir observar isso, porque às vezes a criança vai ter uma outra demanda, que não é aquela do horário, da rotina que você estabeleceu especificamente. A rotina ela vai servir, ela é muito importante para dar essa autonomia, para dar segurança ao ritual também, mas eles são apenas nortes, né, Camila? Eles Sim, é não isso. são pontos Fios definidos. condutores, né? Eu gosto de Sim, dizer que a rotina é o nosso fio condutor, que deixa a gente sabe que é por ali que a gente vai seguir. Não necessariamente, o fio condutor é o ritmo, né? Não necessariamente o ponteiro do relógio. O ponteiro do relógio ajuda. A gente não vai dar almoço para a criança às 10 horas da manhã, nem às 2 da tarde. A gente vai ficar ali em torno de 11h30, meio-dia. Mas não tem que ser 11h32. Pode ser 11h30, pode ser meio-dia, né? Você vai sentir ali aquele ritmo. É mais ou menos naquele momento. É o nosso fio condutor, né? A gente não pode se prender tanto aos horários se a demanda dos nossos filhos dizerem que é um pouco diferente. Mas com a rotina e com a observação carinhosa das demandas e das necessidades dele, a gente vai percebendo, com o passar do tempo, qual é esse horário dele. E eles vão entrando num horário, vão mostrando um horário, e as coisas vão acontecendo mais ou menos no mesmo momento do dia, né? Salvo sim. as transições de sono, salvo, né, que isso vai dar uma bagunçada que a gente pode
falar no Os outro saltos, momento, os picos. que dá uma balançada. Mas a verdade é essa mesmo, né? A gente tem que olhar para eles e entender as mensagens que eles passam para a gente, né? As coisas vão se encaixando. A natureza é muito sábia. É, a gente já está no nosso horário final, eu gostaria de botar dois pontos, na verdade, assim. Quando Vamos lá. você fala assim, ah, não, porque eu botei blackout. Na verdade, sim, na minha casa não tem blackout, muitos não têm. Mas, assim, o Uhum. respeitar o anoitecer mesmo, né? A gente, assim, porque às vezes a gente tem o hábito, assim, ah, tá escurecendo, liga tudo, né? E a gente não Isso. precisa ligar tudo, deixar a noite chegar mesmo, que é uma coisa bem importante. O blackout, eu Fale. comentei, Aline, que existem crianças que são muito sensíveis à iluminação. E tem crianças que são muito sensíveis e muito curiosas à iluminação. Então, fazer um paralelo aqui em casa, né? Na chácara, por exemplo, na chácara da minha mãe, a gente não tinha blackout. E aquelas casas bem antigas, com aquelas janelas de madeira, e aí tem uma Aham. janela, tem um furinho de cupim pequenininho. E aí começa a amanhecer, entra aquela resta bonitinha, redondinha, vai bem na parede. E tá bem na altura da cama do meu mais novo, que é super curioso e super sensível. Toda manhã, assim, o galo cantou, o moleque tá batendo na porta do meu quarto. Mamãe, mamãe, tá de dia, porque a resta de luz está Mas entrando. então, mas a luz já entrou, tá de dia, tá certo. Então, entrou, né? Então, o que que a gente fez? Eu comprei ali uma folhinha de blackout, martelei uns preguinhos na parede, para ela ficar bem presa, bem justinha na janela, e aí a gente ganha pelo menos um ciclo de sono a mais. Dos dois, na verdade, né, com isso. Então, isso vem da observação também, né? Eu falei do blackout, acabei esquecendo de dizer que as crianças aqui em casa são mais sensíveis, mas vem muito da observação. Tem crianças que se habituam. Eu nunca tive na minha casa, mas eu acho que eu acabo sendo mais sensível, porque eu sempre fui muito diurna. Mas é isso, né? Se você perceber que seu filho tem um pouco mais de sensibilidade, não precisa ser uma cortina blackout, pode ser uma toalha para você fechar ali e observar, Uhum. para ver se vai dar certo. Né? Qualquer coisa que você consiga escurecer um pouco mais o ambiente e observar tudo isso. Também para sonecas durante o dia, acaba sendo né, também indicado, enfim. Mas esse é um ponto do blackout que eu Sim. comentei, que eu esqueci de falar que os meus filhos são muito sensíveis à iluminação aqui em casa. E perceber se o seu filho é ou não é, né? E isso faz uma Sim. diferença. Bacana. Camila, para a gente fechar aí com chave de ouro, né? Eu gosto sempre de pedir para vocês fecharem assim, qual seria a dica de ouro aí de higiene e de ritual do sono para as mães, para os pais, para que eles durmam melhor e para que seus filhos durmam melhores também. Eu acho que o melhor que a gente tem que fazer, que eu acho que resume tudo, é honrar a noite. Honrar a noite é entender que o dia está acabando, diminua o ritmo do dia, diminui as luzes dentro da sua casa, oferte uma alimentação adequada para sua família. E use no final do dia uma mesma sequência de eventos para orientar não só o seu filho, não só o corpinho do seu filho, mas o seu organismo também, que está na hora de descansar. E tente, na medida do possível, tirar as telas. A luz azul é muito prejudicial. Né? E a gente falou que interfere no sono, interfere no sonho. Então, acho que tenta limitar as telas, computador, celular, tablet, televisão, 2 horas antes de dormir. Então, Isso reduziu vai as fazer uma luzes, diferença reduz as enorme. telas. É, acho que isso... Ah, e se puder, troque as luzes dos quartos por luz amarela. Isso vai ajudar muito no sono, né? Precisou acender a luz, ou entrou pro teu quarto, já tá com uma luzinha um pouco mais confortável pro seu sono. Eu Uhum. acho que isso pode ajudar. E as crianças, ó, mudando totalmente de assunto, mas eu acho que quando você falou de luz, eu acho que me gerou uma questão que sempre fazem. E a criança que pede para deixar uma luzinha acesa ou abajur aceso? Então, vamos lá. Se é para deixar alguma luzinha acesa, no momento que estiver entrando no sono, prefira luzes de cores quentes. Aquele abajurzinho de luz vermelha, de luz alaranjada, de preferência bem fraco e num canto do quarto onde não esteja diretamente iluminando a cabeça da criança, a cabeceira da cama na hora de dormir. Então, vai dar aquela penumbrazinha, é uma só luz mais fraca, e assim que a criança dormir, apaga a luz.
Perfeito. Muito O bom, mesmo quando precisar Camila. amamentar. O mesmo quando precisar amamentar, dar a medicação no meio da noite, não acende a luz, acende uma luz de cor quente. Até no corredor, dá aquela iluminaçãozinha mais tranquila. Eu acho que isso pode ser uma dica bacana. É porque a gente sempre pensa na luzinha, né? Aquela luzinha, ou a luzinha de LED, ou uma abajur azul. Cor quente. É Vermelho, justamente, alaranjado, amarelo. É o contrário. É o é contrário. justamente o contrário, mas eu queria falar isso daí, porque assim, é uma dúvida que as pessoas têm. Assim, não, mas eu boto aquela luzinha de LED super bonitinha que vende. Ou, eu comprei um abajur porque eu sei que a cor azul acalma, e aí eu botei uma É. luz azul, e é E justamente o ela oposto, né? excita. A luz azul excita. É isso mesmo. A Muito luz bom, azul, a luz Camila. branca. É isso. Muito bom mesmo. Muito obrigada por mais essa live, né? Gente, agradeço todo mundo que participou. A live vai estar salva aqui no IGTV e no YouTube também. Se Deus quiser, né? Se a gente não tiver nenhuma Vai falha dar técnica, certo. Vai dar certo. vai dar super certo, né? Porque normalmente a gente sempre salva por aqui e no YouTube. Acompanhe a gente, quem quiser, acompanhe, entre também na galera VIP no nosso Telegram para saber tudo e ser avisado de todas as lives e todos os eventos que estão acontecendo através da 5D Kids. E toda quarta-feira a gente está aqui com a Camila Bueno, consultora do sono, na série Camomilas do Sono. Obrigada, Camila, por mais esse Obrigada, Aline. encontro e por mais esse bate-papo. Obrigada. Obrigada, Aline. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pelo espaço. Obrigada pelo tempo. Obrigada por tudo. Eu que agradeço sempre. Tá ótimo. Beijo, gente. Boa noite.